Na manhã do próximo sábado, 29 de março de 2025, nós vamos ter o último eclipse no eixo Áries-Libra. Se a gente está falando do último eclipse, então a gente está falando da finalização de uma jornada longa, intensa, desafiadora, que teve início em outubro de 2023 e que se encerra agora em março de 2025. Esse é um eclipse importantíssimo, que além de marcar essa finalização de uma jornada, nos traz respostas importantíssimas acerca do último eclipse que aconteceu no dia 14 e que pode sim nos apresentar novos caminhos, novos horizontes, novas possibilidades. E aí, bora entender? Bom, antes de começar esse vídeo, quero te pedir desculpas pela minha ausência na semana passada. É que o eclipse do dia 14, ele pegou em cheio a minha casa 6, a casa 6 da minha revolução solar, né? E entre outros temas, a casa 6 ela trata dos pets. E eu tinha 2 cachorras e uma tartaruga, né? Eu tinha o Andy, tenho a Kim e tenho a Doroteia, que é a tartaruga. E esse eclipse, né, eu já bati o olho, já vi que ia ter um probleminha ali, poderia ter um probleminha com os meus pets, e de fato isso aconteceu. A Wendy, que já tinha quase 17 anos, ela encerrou a jornada dela aqui nesse mundo. A Kim, que eu não estava esperando, também veio a uma hospitalização, então foi uma semana muito corrida, muito tensa, que começou no dia 15, né, no dia seguinte ao eclipse, com o falecimento da Wendy, e logo na sequência a Kim doente, então eu fiquei muito atarantada, eu fiquei sem tempo para poder gravar vídeo, eu fiquei sem cabeça e sem estado de espírito, e por isso o vídeo não foi ao ar. E por esse motivo eu peço desculpas a vocês. Então, a partir de agora vamos dar sequência. A Kim, ela tá medicada, né? Ela ainda sente algumas dores, mas ela tá medicada e vida que segue. Bom, esse eclipse do dia 14, né, um eclipse lunar total, a famosa lua de sangue, no eixo Virgem e Peixes, ele pode ter aberto algumas gavetinhas na nossa alma, né? Trazido à tona alguns sentimentos, alguns ressentimentos, alguns medos, algumas frustrações, situações que nós nem lembrávamos direito que a gente tinha passado por aquilo, e de repente, né, aí com a energia desse eclipse, onde a gente teve que olhar para dentro, onde a gente teve que se confrontar com alguns sentimentos, algumas mágoas que nós carregávamos e que aquilo estava dentro de nós e que a gente nem lembrava mais que aquela situação existia ou algum momento existiu, mas ela estava ali incubadinha, né, quietinha ali. E, enfim, e com a energia desse eclipse, a gente teve um novo contato com essa frustração, com essa mágoa. E no decorrer desses 15 dias, né, essa mágoa, esse ressentimento, essa questão que pode ter a ver com o cotidiano de trabalho, um cotidiano de relacionamento, alguma questão que pôs em xeque a nossa fé em nós mesmos, naquilo que a gente faz, que pode ter reacendido alguns medos, algumas situações, a depender de como aquilo impactou, pode ter jogado a pessoa em algum tipo de escapismo. Bom, agora, com a chegada desse eclipse lunar, desse eclipse solar, pode ser que a vida esteja pedindo da gente algum tipo de resolução, algum tipo de atitude, né? Mas aí a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte, como é que eu estou lidando com todo esse sentimento? Será que eu entendi direito? Será que eu tenho essa questão muito clara na minha mente? E por que eu levanto esse questionamento? Bom, primeiro, se a gente está falando de um eclipse, a gente está falando da ocultação da luz, no caso do Sol, né? Então a gente está falando da ocultação da nossa consciência, da clareza, da lucidez, da nitidez como a gente enxerga essa questão. E assim, é um eclipse que acontece num signo onde nós temos Mercúrio retrógrado, Mercúrio que fala da nossa mente, onde nós temos Vênus retrógrado que está ali em Peixes, né? Está no finalzinho de Peixes, mas ainda troca uma energia com esse eclipse,
porque Mercúrio Mercúrio está conjunto com Vênus e com Netuno, que está conjunto com Vênus e com Mercúrio, e os três, melhor dizendo, estão em sextil com Plutão. Então pode ser que toda essa energia traga ali uma confusão, tire a nossa clareza, a nossa lucidez. E esse eclipse ele acontece num signo que pede o quê? Atitude, que pede iniciativa. É um eclipse que acontece no eixo individualidade versus a parceria, versus a cooperação, o eu e o nós. Então, é um eclipse que está pedindo o quê? Ação, atitude, é um eclipse de lua nova, é um eclipse de dar o primeiro passo, de ter uma iniciativa no signo da coragem, da iniciativa, da atitude. Agora, a grande questão é, nos últimos 15 dias, você trabalhou bem os seus sentimentos em relação a essa questão que brotou para você? Você tem clareza mental, você tem lucidez sobre essas questões? Porque senão a energia desse eclipse pode piorar ainda mais essa questão. Atendendo a pedidos, está ele aí, ó, o mapinha do eclipse na tela, né? Eu levantei o mapa para o horário de São Paulo, tá aqui, ó, você tá vendo o horário de São Paulo. Coloquei o eclipse para 8 horas da manhã, que é justamente no momento em que a gente tem Sol e Lua a 9 graus do signo de Áries, né? Eclipses solares sempre acontecem em luas novas. Eclipses lunares sempre na lua cheia, tá? Então a gente tem a lua nova com Sol e Lua no mesmo grau do mesmo signo, né? Eles ali numa conjunção, e o eclipse com a ocultação da luz do Sol, ou seja, a gente tem o Sol, a Lua e a Terra entre eles fazendo um sombreamento ali, e é nesse momento que a gente tem a formação do eclipse sempre ali próximo dos eixos nodais, né? Bom, vamos lá. Conforme eu falei para vocês, a gente tem a formação desse eclipse, conforme você vê aqui no mapa, no eixo, né? Entenda que tudo na astrologia acontece em eixos, ou seja, aqui eu não estou falando de uma energia solta e não estou falando para arianos, até porque todos nós temos o signo de Áries em algum ponto do nosso mapa, em alguma casa astrológica regendo uma área importante da nossa vida. Tenha isso muito claro na mente. Aqui não estou falando de horóscopo, é arianos, não, é para todo mundo, tá? E se a gente está falando do signo de Áries, qual é o signo que está a 180 graus de Áries? O signo de Libra. E ainda que aparentemente nada esteja acontecendo ali no signo de Libra, mas se você tiver algum planeta entre 4 e 13 graus de Libra, essa energia troca ali o eclipse ele forma uma oposição com esses planetas, assim como com Capricórnio e também com o signo de Câncer, ou seja, porque aqui a gente está falando dos signos cardinais. Quais são os signos cardinais? Os signos que abrem estação. No caso, Áries, que inicia o outono aqui no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. O signo de Libra, que abre a primavera aqui no hemisfério sul e o outono lá no hemisfério norte. A gente tem Capricórnio, que abre o verão aqui no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. E o signo de Câncer, que abre o inverno aqui no hemisfério sul e o verão no hemisfério norte, tá? Então são esses os signos cardinais, ou seja, é um eclipse que se você tem planetas entre 4 e 13 graus desses signos, ou eles vão formar oposição se tiver em Libra, ou quadratura se tiver em Capricórnio e no signo de Câncer. Então perceba que não é só para o signo de Áries. Então, a gente tem essa energia sendo distribuída pelo mapa, mas não é só isso. A gente vai entender já já. Bom, então, conforme eu falei anteriormente, aqui a gente está falando da formação de um eclipse num eixo que fala sobre individualidade versus parceria, né? É o eu e o nós, a diplomacia e a guerra, o conflito, tá? E a resposta desse eclipse, ele pode soar como uma gota d'água, né, que faz o copo transbordar. Sabe aquela pessoa que engole um brejo inteiro, mas que se engasga com um mosquito? Então, é desse jeito, é desse modelo aí que os desdobramentos podem acontecer, tá? Bom,
A gente já sabe que o eclipse é a ocultação da luz do Sol, né? E que acontece sempre na lua nova. Bom, então aqui é o seguinte: o eclipse do próximo dia 29, né? Ele acontece com o Sol e a Lua a 9 graus do signo de Áries, tá? Bom, olhando aqui para o mapa, a gente percebe que o regente de Áries, né, onde tudo isso acontece, o regente de Áries, que é Marte, ele está transitando pelo signo de Câncer. E a gente já sabe, a gente já falou muito sobre isso aqui no canal, que Marte transitando no signo de Câncer, Marte está em queda, Marte está em detrimento. Isso significa que o planeta funciona muito mal. Então, se Marte mal aspectado, Marte bem aspectado, fala da garra, da iniciativa, do poder de conquista, de ir à luta, em Câncer ele bota para fora todo o lado negativo dele, a agressividade, a ansiedade, a violência, né? Então, aqui a gente tem esse Marte funcionando muito mal, mas tendo uma conversa muito fluida com Saturno. Por quê? Porque Marte em Câncer, no momento do eclipse, ele forma um trígono com Saturno e com o Nodo Norte, tá? Ele também forma sextil com Urano, que está em Touro, né? E Urano também forma sextil com Vênus e com Mercúrio, que estão retrógrados. Mercúrio retrógrado a 0 grau de Áries e Vênus retrógrado ali no finalzinho do signo de Peixes, conjunto a Netuno, como a gente já falou, e ao Nodo Norte, tá? Bom, aí a gente tem Plutão conjunto ao meio do céu a 3 graus, em sextil com Vênus, com Mercúrio e com Netuno, tá? E isso daí, meus amigos e minhas amigas, isso daí é prato cheio para treta, para confusão, tá? Para o indivíduo meter os pés pelas mãos. Por quê? Porque onde a gente tem Netuno, ou perdão, onde a gente tem Plutão, ali a gente tem o sequestro da consciência, tá? Então, se a gente tem Plutão num signo de ar, que é o Aquário, um signo mental, um signo racional, então, e assim, no meio do céu, ou seja, no ponto mais alto das tuas metas, dos teus objetivos, aquele Plutão tá ali para quê? Tá sequestrar a tua racionalidade, para sequestrar a tua razão, para sequestrar a clareza e a nitidez, como você enxerga as coisas e como você costuma agir. E para piorar, ele está num sextil com Netuno, que torna tudo nebuloso, que torna tudo obscuro, que tira da gente a clareza, a lucidez, que joga a gente numa névoa que a gente fica completamente confuso, e essa galera toda trocando uma ideia com Mercúrio retrógrado e com Vênus também que está retrógrado, ou seja, tem tudo para a gente fazer uma bobagem muito grande, tem tudo para a gente entender tudo errado, tem tudo para a gente achar que a gente tem certeza absoluta, que a gente está cheio de razão e da gente está, ó, enxergando tudo errado, da gente tá entendendo tudo errado, enfiar os pés pelas mãos, esse Urano junto com esse Marte, junto com esse Plutão, junto com esse Saturno, a gente sai cortando coisas que são muito importantes pra gente, coisas, pessoas, situações, parcerias de negócio, casamento, relacionamento sério, amizades importantes. Por quê? Porque em algum momento a gente não está mais disposto, a gente não está mais disposta a abrir mão do nosso eu, da nossa individualidade, em prol de uma parceria, em prol de uma paz, de uma suposta paz, né? E aquele momento que a gente está pelas tampas e que às vezes por conta de um negocinho mínimo, a gente pega e chuta o balde e joga tudo pelos ares. Bom, a gente olhando aqui também para o mapa, a gente percebe que o ascendente do mapa do eclipse é Touro, né? O ascendente está ali no grau 2 do signo de Touro. O grau 2 é um grau que fala de poder, né? O signo de Touro falando das bases, das estruturas, da economia. Aqui eu acredito que tenha muito mais a ver com a questão da geopolítica, né? E eu acho interessante que esse ascendente ele está numa quadratura com Plutão. Então, se a gente está falando da geopolítica ou de uma astrologia mundial, uma coisa me chamou muita atenção. Porque para mim não tem nada mais Plutão em Aquário do que Elon Musk, né? Aquele camarada poderoso, rico para caramba, né? Que gosta de manipular, que gosta de ter o controle.
o controle da tecnologia, o controle da mente das pessoas, o controle até sobre um presidente de uma das nações mais poderosas, e de repente a gente vê esse Plutão em quadratura com o ascendente do mapa, que é o signo de Touro. Então aqui, meus amigos, assim, tem muitas possibilidades, mas eu acredito que alguém extremamente poderoso, que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com internet, que tem a ver com situações que tem a ver que envolvam o espaço, né? Porque o signo de Aquário, ele fala sobre espaço, ele fala sobre aeronaves, ele fala sobre outros planetas, enfim, alguma pessoa extremamente poderosa, rica, poderosa, que está em ascensão, que está ali na crista da onda, essa pessoa ela pode ter um choque, né, com alguém extremamente poderoso, igualmente rico, e que por alguma razão essa pessoa pode chegar lá e dar-lhe uma trava e botar o sujeito no devido lugar dele, tá? Ou ainda, essa pessoa pode ter uma queda financeira, essa pessoa pode ter uma quebra nas finanças, essa pessoa que está achando que está bem posicionado ali, né, tá firme, tá parrudo na situação, alguma coisa acontece que dá-lhe um põe-se no seu lugar, né? Menos. Eu tô achando que alguma coisa deve acontecer ali, não sei se é uma treta entre ele e o Trump. O Trump também é essa figura poderosa, esse Plutãozão, mas também é muito rico, né? Touro, aquela coisa da grana, não sei se o mercado financeiro, não sei, alguma coisa eu tô achando que vai acontecer que envolva aquela criatura, né, que atende pelo nome de Elon Musk. Eu tô achando que ele vai tomar a trava, né? Bom, mas voltando aqui para nós, simples mortais, quando a gente olha para o mapa desse eclipse, né, o que eu entendo com isso? Que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, com ações intempestivas, disruptivas, com atitudes impensadas, tomadas no calor da emoção. Por quê? Porque esse Marte em Câncer, né, Marte que é o regente de Áries, Marte em Câncer, ele fala muito das mágoas antigas, dos ressentimentos, dos traumas antigos, das feridas antigas, de lutas, de batalhas, de situações que a gente vem ali, batalhando para manter a coisa, lutando pra caramba, e a gente já tá todo lenhado naquela situação, e por alguma razão a gente tá ali persistindo, guerreando, batalhando, e aí chega um ponto que você fala assim, quer saber, eu não aguento mais. Só que existem maneiras e maneiras de a gente finalizar alguma coisa. Esse Marte em Câncer, com esse trígono com Plutão, com esse sexto com Urano, oposição ao Plutão lá em cima, cara, isso aqui é prato cheio pra gente sair chutando balde, pra gente sair fazendo um monte de besteira, pra gente sair fazendo um monte de lambança. Então, assim, se você já tiver pelas tampas, se você já tiver por um isso aqui, o que eu posso te sugerir, e se eu puder te sugerir, é que você tente ao menos parar, respirar. Eu não estou dizendo que você não tem que se libertar, né? Porque Plutão também fala muito da libertação, de um renascimento. Só que aqui esse renascimento ele pode vir todo atrapalhado, né? Momento de lua nova é momento da gente plantar uma semente daquilo que a gente quer ver brotar no futuro. É um eclipse que acontece muito próximo do nodo norte, ou seja, é uma questão que, apesar de todo esse rebuliço, nos aponta para um novo caminho, nos aponta para uma nova direção. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com as ilusões de Netuno, com a confusão mental de um Urano, de um Mercúrio retrógrado, e com os sentimentos e com as emoções bagunçadas por conta de Vênus retrógrado, conjunto com Netuno e essa galera toda com sexto com Plutão. Porque isso tudo pode atrapalhar a nossa mente, isso tudo pode atrapalhar o nosso raciocínio, a nossa lucidez. A gente está falando de um eclipse, ou seja, a luz do Sol, a consciência do Sol, ela está ocultada. Então a tendência é que a gente faça um monte de bobagem. Se chegou o momento de você finalizar algo na sua vida, eu não estou dizendo que você tenha que procrastinar, porque Marte em Câncer também fala muito de procrastinação. E pode ser que seja algo que você já venha procrastinando há muito tempo. Mas o meu conselho para você é que você pare, observe,
respira fundo, tente entender se é isso mesmo e, se for o caso, ok, finalize. Mas tente finalizar de maneira que você não perca a razão e de maneira que você não se prejudique. Não arrume problemas para você. E seja lá o que quer que você queira começar ou recomeçar a partir daí, entenda que você vai tentar começar algo numa lua nova eclipsada. Ou seja, isso tem grandes chances de demorar para aparecer um resultado. Então tenha paciência, tenha perseverança saturnina, entendendo que você vai ter que jogar uma força maior, uma energia maior para ver os resultados disso lá na frente, tá certo? Bom, eu espero de verdade poder ter sido útil para você, espero de verdade poder ter sido uma contribuição válida. Aproveita e me conta aqui nos comentários onde essa energia desse eclipse vai afetar no seu mapa e o que você está esperando disso, tá certo? Beijo grande para você, fiquem com Deus, a gente se fala amanhã no vídeo onde nós vamos conversar sobre a força do ano novo astrológico, o ano de Júpiter.